A gente fala de leilão e um no litoral paulista, muito esperado. Parecer técnico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, recomenda adotar restrições aos atuais operadores no leilão do novo superterminal de contêineres lá em Santos. Assunto para ele, Daniel Hittner, diretor de jornalismo da CNN em Brasília. Já boa noite, Hittner. Que restrições seriam essas e por quê? Boa noite, Naka. Boa noite a todos. Naka, esse é um assunto cabeludo, chato. Eu vou falar aqui em infraestruturês puro, mas eu juro para você que é um assunto importante. Por quê? Este leilão do qual nós estamos falando é o maior arrendamento portuário da história do país. É um super terminal de contêineres no maior porto da América Latina, que está à beira da saturação completa na movimentação de contêineres. Esse terminal portuário, na Tecon Santos 10, quase foi leiloado em 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro. Mas ele coincidiu com uma discussão mais ampla sobre a privatização da administração portuária toda, de todo o Porto de Santos, do complexo inteiro. E aí uma coisa acabou contaminando a outra, no final das contas, atrasou essa licitação, foi para o governo Lula, ela acabou se confundindo com essa história de privatização do porto inteiro e esse leilão foi para a gaveta durante um tempo, voltou agora. Estamos falando de um projeto de 5,6 bilhões de reais que aumenta em 50% a capacidade de movimentação dos contêineres atual do Porto de Santos, que, como eu disse, está à beira da saturação. Qual que é o dilema? Por que a gente está prestando atenção nessa história agora? Existe uma grande indefinição. Quem está atualmente no Porto pode participar ou não pode participar? Hoje são três grandes operadoras de terminais de contêineres: a Santos Brasil, a BTP e a DPW, que é uma empresa dos Emirados Árabes. A DPW é um pouquinho menor. A Santos Brasil e a BTP são ambas grandes já no Porto. Se elas ganharem esse leilão, elas vão ficar com 60% de toda a movimentação de contêineres, diz esse parecer da ANTAQ. Então, elas vão ter uma capacidade ali muito dominante no mercado. E ali tem um detalhezinho curioso. O que aconteceu? A Santos Brasil, que era uma operadora bandeira branca, uma operadora puro sangue ali de terminais de contêineres, ela foi comprada pela terceira maior companhia de navegação do mundo, muito recentemente, a CGM, uma empresa da França. E a BTP, que também está lá em Santos, quem que é? Ela é uma aliança, uma joint venture de duas companhias de navegação, a MSC e a Maersk. Então, uma grande pergunta ali que se faz é a seguinte: companhias de navegação vão poder participar do leilão ou não vão poder participar do leilão? Quem já está em Santos vai poder participar ou não vai poder participar? E isso tem movimentado Brasília e o setor portuário como um todo, é uma grande pergunta que se faz. Temos um parecer técnico, o primeiro sinal de fumaça sobre esse assunto, ainda não é uma decisão da diretoria da ANTAQ, mas é um manifesto ali, um parecer técnico da Superintendência de Regulação da agência, e esse parecer diz, olha, é preciso colocar restrições. E ali são sugeridas duas restrições, ou uma ou outra. Uma, quem tem participação já em Santos, nesse mercado de contêineres, direto ou indiretamente, não pode participar. Essa é uma sugestão. Então vale para Santos Brasil, vale para BTP, vale para DPW, mas também valeria para as duas sócias da BTP, Maersk e MSC, que são companhias de navegação. Isso é uma sugestão da área técnica da ANTAQ. Outra sugestão é a seguinte: todo mundo pode participar, mas se alguém que já está em Santos, por exemplo a Santos Brasil, por exemplo a Maersk, por exemplo a MSC, ganhar a licitação, ganhar o leilão desse super terminal de contêineres, antes de assinar o contrato de arrendamento precisa vender a posição atual.
E aí é uma coisa que, claro, as companhias não olham bem, porque por que eu vou participar de um leilão que vai aumentar a minha presença em Santos, se a minha presença atual, que já está consolidada, eu vou precisar me desfazer antes de assinar o contrato? Então, são restrições pesadas que não agradam esses participantes. Como eu disse, ainda é uma nota técnica, ainda é um parecer, precisa ser referendado pela diretoria colegiada, mas é um indicativo, é uma sinalização e é um negócio que tem movimentado bilhões. Sabe quem tem muito interesse na Nakagawa, que não está em Santos e está formando um consórcio ali, está doido nesse terminal Tecon Santos 10, sabe quem? A JIF, controladora da JBS, começou a investir no setor portuário, montou ali uma presença em Paranaguá, montou uma presença em Santos também, está muito de olho no Tecon Santos 10 e alguns outros que estão caladinhos ali que o mercado suspeita. Uma empresa das Filipinas, que já tem uma operação importante ali em Suape, e a chinesa COSCO. Está todo mundo de olho. Eu tô dizendo isso para voltar ao início. Eu disse que ia falar em infraestrutura, tentei simplificar o máximo. É interessantíssima essa história. É muito importante. É muito bilhão ali que está sendo movimentado. E Richner, só para a gente entender, outros grandes terminais portuários do mundo costumam ter presença preponderante de um operador, de uma ou outra companhia. Dá para fazer algum tipo de paralelo, por exemplo, com, sei lá, aeroportos? O aeroporto de Atlanta é a casa da Delta, o aeroporto de Viracopos é a casa da Azul. É possível fazer um paralelo a esse ou não? Aí é que tá, Naka, você foi no ponto, você pegou o ponto, sabe por quê? Até pouco tempo atrás, de alguns anos atrás, realmente alguém poderia dizer, tem mais motivos para você separar. Tem operador de terminal de contêineres, bandeira branca, puro sangue, e tem companhia de navegação, que o mercado chama de armador. E eles deveriam ser bichos diferentes. Por quê? Imagina que o terminal de contêineres é da companhia de navegação, ela pode ter uma série de facilidades, aí ela pode não querer que o concorrente vá lá e atraque, use o berço e movimente contêineres naquele terminal. Então, normalmente, se a gente olhar para o passado, a ideia são dois negócios diferentes. Operação de contêineres e companhia de navegação, transporte de cargas. Esse é o passado. O que está acontecendo? Qual que é a tendência? A tendência é de uma forte ou progressiva concentração e o que se chama de verticalização. Ou seja, cada vez mais terminais de contêineres no mundo estão sendo operados pelas próprias companhias de navegação. E aí é que entra essa história, fala assim, puxa vida, tem companhia de navegação, aqui eu não vou dizer o nome, mas companhia de navegação que conversa com a gente, óbvio, defende seu interesse. É o seguinte, poxa, eu posso ter o meu terminal em Singapura, posso ter nos Estados Unidos, posso ter na China, posso ter na Europa. Aí no Brasil eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para entrar num leilão, para investir quase 6 bilhões de reais num terminal e ainda, se eu ganhar, eu tenho que vender a minha posição atual. Então, assim, tem gente que está dizendo, olha, está difícil operar no Brasil, porque eu preciso pedir, pelo amor de Deus, para investir. Agora, cabe também uma pergunta. Será que isso não é como diz ali um órgão antitruste, um remédio concorrencial? Quer dizer, você fazer com que uma empresa não determine as condições, não tenha uma presença tão predominante no maior porto da América Latina que afaste a concorrência? É um debate grande e, olha, seria mais fácil se a gente estivesse falando ali de um outro terminal portuário. Como eu disse, maior licitação, maior leilão de arrendamento portuário já realizado na história do Brasil, deve acontecer até o final do ano, 6 bilhões de reais, quase 6 bilhões de reais, 5,6 bilhões de reais. Ele começa ali a entrar em operação em 2029, mas operação completa mesmo em 2034. Grande assunto, né?